Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Na aula de hoje, nós falaremos sobre preposição, tá? Não sei se vocês se lembram, mas já havíamos iniciado esse conteúdo antes da paralisação das aulas. E retomaremos agora, tá? A preposição é uma palavra invariável que estabelece ligação entre dois termos, de forma que o sentido do primeiro termo ou da primeira oração seja completado pelo segundo. A preposição, gente, ela tem uma função conectiva, tá? A única função dela dentro de uma frase, dentro de uma oração, é conectar um termo até o outro, é estabelecer uma ligação entre dois termos dentro de uma frase, tá? As preposições podem ser classificadas em preposições essenciais e preposições acidentais. Então, elas recebem esses dois tipos de classificações. A primeira são as preposições essenciais, que são aquelas palavras que funcionam puramente como preposição. Ou seja, as preposições essenciais são palavras que sempre serão preposições, tá? Em qualquer frase, em qualquer texto, ela sempre vai funcionar como uma preposição, tá bom, gente? Que são as palavras a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? Eu já havia apresentado essas palavrinhas para vocês, né? Elas sempre funcionarão como preposição. Elas sempre terão essa classe gramatical, tá, gente? Já as preposições acidentais, elas podem receber outras classificações, ou seja, as preposições acidentais são palavras que possuem outras classes gramaticais, mas que também funcionam como preposição. Quer dizer, então, gente, que em determinadas frases, essas palavras serão preposições ou poderão receber outras classificações, poderão estar exercendo uma outra classe gramatical, tá bom? Que palavras são essas? Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, feito, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto, entre outros. Por isso, gente, eu sempre falo e sempre vou falar, não é interessante que vocês memorizem as preposições. O legal é que vocês entendam a função dela dentro do texto. Porque se vocês entenderem que a preposição tem função conectiva, que ela está dentro de uma frase para ligar um termo até outro, você não vai precisar gravar nem memorizar nenhuma preposição, tá? Você apenas vai entender e vai saber identificá-la dentro de um texto. Tem aqui alguns exemplos de frases, tem duas frases. A primeira, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Eu tenho aqui a preposição de, ligando amigos até João, e a preposição de, ligando modo até vestir. A segunda frase, ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Aqui nós temos a preposição com, ligando o esperou até entusiasmo, tá? Então, percebemos que a preposição está aqui, apenas como um conectivo. Ela está ligando essas duas palavrinhas, tá bom? As preposições, gente, elas relacionam dois termos, que é o antecedente e o consequente, tá? Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, quer dizer, separado, individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula, tá? Esse tipo de relação é considerado uma conexão, em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos.
A preposição, como a gente já viu e já entendeu, é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominada regência, tá? Diz-se a regência devido ao fato de que na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, chamado antecedente, é o termo que rege, que impõe o regime. O segundo elemento, por sua vez, o chamado consequente, é o termo regime, regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Ou seja, através das preposições, o segundo termo, consequente, explica o sentido do primeiro, o termo antecedente. Então, pessoal, o que eu acabei de falar para vocês aqui é que, dentro da frase que tem uma preposição, nós teremos o termo antecedente, que é aquele que vem antes da preposição, e o termo consequente, que é aquele que vem após a preposição. O termo consequente, que é o que vem após, ele sempre estará explicando o sentido do termo antecedente, que é aquele que vem antes da preposição, tá? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Sinto dor de barriga. Nós temos a preposição de, dor, que é o termo antecedente, e barriga, que é o termo consequente que está explicando o sentido de dor, o termo antecedente, tá bom, gente? Por isso que nós falamos na regência que esse é o dor, aqui no caso seria o termo regente, e barriga o termo regido, tá bom? Atenção, gente, é importante ressaltar aqui para vocês que há uma diferença entre a preposição e artigo. Nós já estudamos os artigos, né? E vimos que os artigos, eles são variáveis, ou seja, eles podem ir para o plural, para o singular, para o feminino, para o masculino, tá? Por isso, é importante se atentar na hora que você estiver identificando no texto se é uma preposição ou se é um artigo. O artigo, ele é variável e a preposição, ela é invariável, que quer dizer, ela não vai variar nunca, ela sempre vai ser a. Ela não pode ser as no plural, ela sempre será a, porque ela não varia para o plural nem para o masculino, tá bom? As preposições, gente, como nós vimos, em diversas situações se combinam com outras palavras na língua, tá? E assim estabelece uma relação de concordância em gênero e número com essas palavras às quais se ligam. Mesmo assim, não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. E nós chamamos esses fenômenos de combinação e contração, tá? Que é quando a gente combina a preposição com uma outra palavra. Nós chamamos de combinação e contração. A combinação, ela ocorre quando a preposição a se une aos artigos o, os e ao advérbio onde, não havendo perda de nenhum fonema, que fica ao, aos e aonde. Então, a combinação, ela ocorre quando eu faço a união da preposição ao artigo o, os ou ao advérbio onde e não há perda de nenhuma letra, nenhum som, tá? Por exemplo, aonde você vai? Eu tenho aqui a preposição a e o advérbio onde. Eu juntei os dois e ficou aonde, não perdi nenhum fonema. No segundo exemplo, vou ao zoológico. Eu tenho aqui o artigo, a preposição a e o artigo o. Eu juntei os dois, ó, ficou ao, tá? Não perdi nenhum fonema, tá bom, gente? Já a contração, ela ocorre quando as preposições a, de, em e per, que é a forma antiga da preposição por, ao se unirem com os artigos, pronomes e advérbios, sofrem modificações em sua estrutura fonológica, havendo a perda de fonemas. Então, pessoal, a contração ela é diferente da combinação.
Na contração, eu faço a união da preposição com pronomes, artigos ou advérbios, só que nessa união eu perco um fonema, eu perco um som, perco uma letra, tá? Ele não continua a mesma coisa como na combinação. E eu trouxe aqui um quadrinho para vocês com algumas contrações, tá? Isso aqui tem alguns exemplos, gente, de contrações. Não é para vocês gravarem todas, vocês não precisam gravar, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que nós temos diversas contrações. Contração com a preposição de, na primeira coluna. Eu tenho de mais o, que fica do, de mais ele, fica dele, de mais este, deste, de mais isto, disso. Lá embaixo, de mais aquele, daquele, de mais aqui, daqui, de mais ali, dali. Muitas vezes vocês usam essas contrações, nem sabem da onde surge, né? Mas tá aqui, ó. O dali surge da união com a preposição de mais o advérbio ali, tá? Na segunda coluna, nós temos as contrações que ocorrem com a preposição em. Em mais o, no. Em mais ele, nele. Em mais este, neste. Em mais isso, nisso. Em mais esse, nesse. E temos aqui uma repetição. Em mais isso, nisso. Em mais aquele, naquele. Em mais um, num. Tá bom? Na terceira coluna, nós temos as contrações com a preposição por, que no antigo acordo ortográfico era o per, tá? Por mais o fica pelo, por mais a, pela, por mais os, pelos, e por mais as, pelas. E na última, nós temos a preposição a mais o artigo a, que fica o a craseado, ou seja, o a com acento grave, né? E o a, preposição mais o artigo as, fica um as com acento grave. Estão entendendo até agora, gente? Tá tudo tranquilo, né? Preposição é um conteúdo bem tranquilo, é uma matéria muito levinha, tá? Eu tenho certeza que vocês vão pegar bem facinho esse conteúdo. Então, gente, essa parte aqui é uma parte muito interessante. Por quê? Por a gente falar lá no início que a preposição ela é um termo conectivo, ela serve apenas para ligar uma palavra a outra, não quer dizer que ela não tenha um sentido, não quer dizer que ela não tenha um significado. Pelo contrário, a preposição ela tem sim um valor semântico, tá, gente? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês da relação semântica da preposição. Ou seja, cada preposição ela vai indicar alguma coisa, ela vai ter um significado. Ó, primeiro exemplo, comeu um bife a cavalo. A preposição aqui está indicando modo, né? Segundo exemplo, a casa foi avaliada em 1 bilhão. Aqui, a preposição em está indicando o preço no qual a casa foi avaliada, né? No terceiro exemplo, atirou-se sobre o herói. A preposição sobre aqui está indicando a direção. Gente, quero chamar a atenção aqui que a preposição sobre, nesses exemplos aqui, ela aparece 3 vezes. No exemplo 3, que nós estamos lendo agora, no exemplo 7 e no exemplo 11, tá? Por que, professora, que você está falando isso, se atentando para isso? Porque eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, o porquê não é legal vocês gravarem as preposições, tá? Porque, tá vendo o sobre? Ele poderia indicar a direção e poderia indicar outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Por isso é interessante que você compreenda as preposições, que você analise o sentido o qual ela está exercendo dentro da frase, para não ficar preso à memorização, tá? Então aqui, ó, atirou sobre o herói, está indicando direção. Quarto exemplo, foram viajar com os amigos. Aqui o com, a preposição com, que também aparece 2 vezes, né? Indica companhia. Quinto exemplo, martelava com o ferro. Aqui
A preposição com já indica o quê? Instrumento, tá? Aqui ela está indicando com que instrumento ele usou para martelar o ferro, né? Que instrumento ele usou? O ferro. Exemplo 6. Vim de Paris. Está indicando procedência, de onde veio. Exemplo 7. Falou sobre linguística. Aqui, a preposição sobre já vem com um sentido totalmente diferente. Aqui vem como assunto. Falou que assunto? Linguística. O sobre está indicando o assunto que foi falado, tá? O exemplo 8. Por 10 anos vivi em Londres. O por já está indicando a duração do tempo. 9º exemplo. Cantava pelos bares da vida. Indica lugares, tá? 10º. O livro estava sob a carteira. A preposição sob aqui indica uma posição inferior, tá? E no 11º exemplo, o livro estava sobre a carteira. A preposição sobre, que está aparecendo pela terceira vez, indica posição superior. Gente, não existem só esses significados aqui, tá? Não existem, não adianta a gente se prender aqui. Só trouxe alguns exemplos para vocês, mas existem inúmeros significados das preposições. Elas podem ter inúmeros valores semânticos, tá? Por isso você tem que analisar a frase muito bem. Não saiam lendo tudo de qualquer forma, muito rápido. Analisa, pensa, reflete o texto que você está lendo, tá? Agora, gente, nós vamos entrar aqui já em locuções prepositivas, tá? A locução prepositiva, ela é formada por 2 ou mais palavras que têm o valor de uma preposição, tá bom? A locução prepositiva, ela sempre vai ser aquela união de 2 ou mais palavras que vai funcionar, que vai ter a mesma função, tá? Que uma preposição, tá bom, gente? É importante ressaltar, ó, botei até aqui no segundo ponto, que a última palavra dessas locuções é sempre uma preposição, tá? Então, se você ficar na dúvida, a primeira coisa que você vai fazer é ver se está conectando um termo até outro, se tem a função de conectar um termo até outro, né? E a segunda coisa que você pode fazer é ver se a última palavra é uma preposição. Se for, aí sim será uma locução prepositiva, tá? Exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. A locução prepositiva aqui é em frente a, tá bom? A preposição aqui, ó, é a preposição a. Segundo exemplo, chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Através de é uma locução prepositiva, tá? Está ligando uma palavra até outra, como vocês estão vendo. E a última palavra é uma preposição. Aqui eu trouxe alguns exemplos de locuções prepositivas, aquelas mais frequentes, que são mais utilizadas, tá? Abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de. Na segunda coluna, a par de, a respeito de acordo com, dentro de, diante de. Terceira coluna, embaixo de, em cima de, em frente a, em redor de, em vez de. E na última coluna, graças a, junto de, perto de e por cima de. Temos só essa, professora? Só essas? Não, gente, não temos só essa, tá? Temos em volta de, em face de, em conformidade com. Temos diversas locuções prepositivas, tá bom? Continuando aqui. Agora, eu trouxe aqui uma tirinha para vocês, para a gente analisar as preposições que nós vamos encontrar aqui, tá bom, gente? Essa tirinha é muito interessante porque eu acho que reflete muito o comportamento dos seres humanos atualmente. Vamos ler aqui. Primeiro quadrinho.
Disse ao filho que voltaria cedo, mas só chegou 11h45. Aí no segundo quadrinho. Recebeu R$ 2 a mais no troco e não falou nada. Próximo. Terceiro quadrinho. Pediu um dia de folga para ir ao velório da avó, que já morreu há 16 anos. Meus sentimentos, o chefe falou, né? E ele, com a carinha de coitado, muito obrigado. No último, todos eles exigem honestidade dos políticos. Então, gente, a gente pode perceber que os três primeiros quadrinhos, o que eles fazem? Eles mostram situações diferentes, só que tem o mesmo significado, tá? Por quê? Porque nas três situações são pessoas desonestas, tá? Pessoas que falam uma coisa, mas não cumprem, que são desonestas em situações do seu cotidiano. No primeiro quadrinho, nós temos um pai que falou que voltaria cedo, mas só chegou em casa 15 para meia-noite, ou seja, ele não cumpriu com o que ele falou. No segundo quadrinho, nós temos um rapaz que recebeu R$ 2 a mais do seu troco e não falou nada, ficou quieto, se achou esperto, né? E no terceiro quadrinho, nós temos um homem que está pedindo um dia de folga para ir ao velório da avó, que já morreu há 16 anos, olha só. Então, são pessoas desonestas, mas que no último quadrinho fala o quê? Todos eles exigem honestidade dos políticos. Então, eles querem honestidade, querem que os políticos sejam honestos, mas não praticam a honestidade no seu dia a dia. Então, gente, eu achei interessante botar essa tirinha aqui para a gente refletir, que às vezes a gente reclama dos nossos pais, dos nossos professores, sendo que nós mesmos temos muitas atitudes que precisam ser mudadas, né? Então, precisamos refletir mais nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas atitudes, antes de reclamar, de questionar, tá? E aqui, gente, ó, no primeiro quadrinho, nós temos aqui a preposição ao, que é uma combinação da preposição a com o artigo o. No terceiro quadrinho, nós temos o de, que é a preposição de. E no último quadrinho, nós temos o 2, que é a contração da preposição de com o artigo os. Aqui no segundo também, nós temos o no, tá bom? Que é a contração da preposição em com o artigo o. Entendeu, pessoal? É bem tranquilo, tá? A preposição, como vocês puderam ver. Não tem o que se perder, é só vocês lembrarem que a preposição é uma palavra invariável que liga duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido de dependência entre elas, tá bom? Só vocês entenderem isso, não precisa ficar desesperado. Ah, professora, eu tenho que memorizar tudo. Não tem que memorizar tudo. Você pode ficar tranquilo, que é só você compreender o que é uma preposição, qual sua função dentro do texto, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá?